Agora, Paulo perdeu a liberdade. Paulo perdeu a liberdade do pecado, que era dogmas, e se tornou prisioneiro servo de Cristo. Eu gostaria de citar algumas escrituras, de ler aqui, 1 Coríntios. Vocês podem acompanhar, se desejar, na escritura. 1 Coríntios capítulo 7, os irmãos que estão em casa, se estiver com a Bíblia aí, pode ler também. Eu vou ter que ler aqui rapidinho, porque o nosso tempo é bem privado. Então nós vamos ter que ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 20 ao 23. Ele diz assim, olha: cada um fique na vocação em que foi chamado. Olha, Paulo já estava falando aos coríntios, depois de se tornar um servo de Cristo e falar segundo a direção de Deus, não mais segundo a direção do dogma. Ele diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Aleluia. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Vocês notaram a escritura, irmãos? Paulo está dizendo para a igreja, para nós, né? Coríntios, mas é nós também. Estamos na era de Laodiceia e nós vamos ver que Paulo foi o primeiro mensageiro. Por que ele foi o primeiro mensageiro à era gentílica? Ele se tornou um servo, um prisioneiro, servo de Cristo, sendo o primeiro mensageiro à era gentílica, e ele está incentivando a igreja gentílica a ser como ele. Ou seja, ter a unção de Deus, servo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Amém? Então ele diz assim, que nós devemos ser isso. Vou ler o verso 23. Porque fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, se vocês observarem, Paulo, ele foi obrigado automaticamente, sendo um escravo de dogma, a olhar para as escrituras conforme a direção dos dogmas. Conforme a direção dos dogmas. É por isso que quando Jesus Cristo comissionou os apóstolos, comissionou os seus discípulos a anunciar o evangelho segundo a ordem que ele havia dado, Paulo se tornou um perseguidor daquele povo, porque ele havia aprendido as escrituras conforme o dogma ensinava, conforme o sistema eclesiástico lhe ensinava, e ele se tornou um perseguido. Aliás, ele se tornou um perseguidor da igreja de Cristo. Mas quando Jesus Cristo o encontrou a caminho de Damasco, que se tornou um prisioneiro de Jesus Cristo, ele teve que reverter a situação. O profeta diz assim nessa mensagem, um prisioneiro de Cristo, que aquele caminho de Damasco mudou a Paulo. Nós temos recebido uma mensagem, meu irmão, minha irmã, que deve mudar também a cada um de nós. Que deve mudar a cada um de nós. Esse caminho de Damasco, que é a mensagem que Deus nos enviou, deve mudar a cada um de nós. E não olharmos para as escrituras e para a mensagem como o sistema nos ensinou a olhar. Vocês estão entendendo isso? Nós temos que olhar para as escrituras e para a mensagem com a fé que o Espírito nos deu, e não através de sistemas. Você sabe, irmã, a igreja tem aprendido ao longo do tempo, ao longo dos anos, a olhar para as escrituras, para a mensagem, conforme o sistema, conforme o sistema vem pressionando a igreja a olhar. É por isso que a igreja chegou na situação que está, fria, morna, não tendo prazer com as coisas de Deus. É por isso que dificilmente você vê a igreja se rejubilar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus.